Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite, meus amados irmãos, queridos amigos no Senhor Jesus. Nesse dia 1º de julho, nós nos encontramos um pouquinho mais cedo para esta nossa catequese. E um dia muito feliz, um dia muito especial, em que a Igreja Católica celebra, faz memória de uma devoção tão importante para a nossa fé, para o aumento da nossa luta pela santidade de vida, que é a devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas convido-vos para rezarmos a Santíssima Virgem, ela que ofereceu o seu sangue ao Verbo de Deus, ela que ao gerar em seu ventre virginal nosso Senhor Jesus Cristo, concebida por obra do Espírito Santo, então nosso Senhor assim tinha o sangue de Maria. E queremos entregar a ela, Mãe do Redentor, a esse nosso momento de oração, as intenções de todos os senhores. Queremos entregar às mãos de Maria o mês de julho, que hoje tem o seu início, para que todos nós obtenhamos do Imaculado Coração de nossa Santa Mãe graças, favores, bênçãos, curas, mas principalmente obtenhamos do coração de nossa querida Mãezinha do Céu a certeza de que Deus é conosco, de que seu Filho muito amado nos acompanha e nos faz caminhar rumo ao céu. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus queridos amigos e irmãos, uma saudação mais uma vez afetuosa. Vamos entender a importância da devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido-vos a ler na Sagrada Escritura a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Leio uma parte desse versículo. Em Jesus temos redenção através do seu sangue. Percebamos a palavra redenção, o vocábulo, queridos amigos que nos acompanham pela Rádio Catedral, a BTV Redentor e as mídias digitais de nossa arquidiocese. A palavra redenção, ela possuía um conceito que era idêntico tanto para os judeus, gregos e também para os romanos. O conceito de redenção era o pagamento através de uma quantidade para a libertação de um homem ou de um grupo de pessoas. Ora, São Paulo, ele utiliza esse vocábulo redenção, compreendendo esse conceito que era idêntico aos judeus, aos romanos, aos gregos, para mostrar que foi através do sangue de Jesus Cristo que nós obtivemos então o pagamento para a nossa liberdade. O pagamento dessa liberdade contra o pecado, contra o mal, contra as artimanhas do demônio e sua milícia. Por isso, meus amados irmãos, primeira conclusão prática e importante à nossa vida espiritual que devemos obter para fomentar esse amor ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós comungamos, e agora com essa volta gradativas, com a reabertura então da
presencialidade nas santas missas de todos os senhores a partir do próximo sábado, onde comungamos do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro que devemos assim nutrir é a certeza de que o sangue de Jesus nos resgatou, o sangue de Jesus comprou a nossa liberdade, dando-nos o perdão das nossas transgressões. Ou seja, o que é transgressão? Segundo o conceito, o entendimento, a compreensão de São Paulo na carta aos Efésios. Ou seja, quando transgredimos, Paulo deixa muito claro, repetidas vezes, é porque fomos além do limite que deveríamos em nossa vida, nos nossos comportamentos. Quem transgride uma lei, quem transgride uma norma, quem transgride uma ética, mas sobretudo, quem transgride o amor. É a partir daí que São Paulo vai dizer que foi através do seu sangue que recebemos a redenção e o perdão. O perdão que é um grande dom. O perdão que podemos assim dizer que é a reunião da riqueza das graças divinas. Gratia, né? Que do latim vem nos dizer que a graça é um dom. Dessa maneira, quando somos perdoados, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos redime através de seu sangue, preenche o vazio da ausência de Deus em nosso coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder de seu sangue, nos dá essa autoridade de falarmos, de pronunciarmos o seu nome. Qualquer pessoa, até mesmo um ateu, pode pronunciar o nome de Cristo, mas pronunciar o nome de Cristo, o nome de Jesus, no poder do Espírito, nos dá essa autoridade de que realmente Jesus nos salva. Nós anunciamos que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o Redentor pelo poder de seu sangue. Dessa forma, meus amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, quando criamos esse vínculo de amizade, de reconhecimento e adoração ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor, também reconhecemos até que ponto chegou o perdão de Deus para cada um de nós. O perdão de Deus chegou ao ponto de levar a Deus a morte para a nossa salvação. É daí, meus queridos irmãos, que nós podemos compreender e devemos assim aprofundar essa leitura da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, com a conjugação de binômios: redenção, sangue; perdão, transgressões; graça, riquezas. Vejam que a palavra graça, dom, ela não está somente no singular, ela está vinculada à multiplicidade do tesouro de Deus, ou seja, São Paulo fala de riquezas. É por isso que o centro do versículo está a redenção extremamente vinculada ao perdão. Por isso, nós entendemos, meus amados irmãos e irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo, desde aquele momento em que suou sangue no Getsêmani, Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Quando o seu rosto já estava ensopado de suor com gotas de sangue, até a hora em que Jesus foi assim atingido por aquela lança e do lado aberto jorrou sangue e água, nós estávamos ali, toda a humanidade, não somente sendo redimidos, mas inseridos no perdão de Deus. Inseridos no perdão de Deus, que tem um tesouro de graças, que tem a multiplicidade da graça, que nos preenche, nos transforma, que nos renova, que nos cura e liberta. Curar, libertar, renovar,
é importante, meus amados irmãos e irmãs, que se quisermos ainda aprofundar essa devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos encontrar na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 11 a 12, quando parece que ao lermos esses versículos do capítulo 13 escritos por São Paulo, nós parecemos, melhor dizendo, ler o livro dos Levíticos. Não, no livro dos Levíticos é mencionado, e São Paulo novamente fará uma comparação com aquela passagem do Antigo Testamento em que o sangue era entregue como sacrifício a Deus. O sangue era entregue como adoração a Deus. O sacrifício do cordeiro era realizado fora do santuário. Mas como testemunho de amor, como testemunho de adoração, como testemunho de reconhecimento do quanto Deus pode renovar a nossa vida, então o povo da antiga aliança entrava dentro do santuário carregando o sangue do cordeiro e ofertando a Deus. É dessa forma, meus amados irmãos, que nós precisamos entender que ali já era uma prefiguração do sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro que realmente é imolado pela nossa salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, já no livro dos Levíticos. Nós podemos perfeitamente entender o quanto aquele ato de adentrar o santuário com o sangue do Cordeiro, que lemos no Antigo Testamento, era uma forma em que o povo da antiga aliança já atribuía a sua devoção ao ato de comover, ao ato de reconhecer e principalmente ao ato nobre do quanto Deus se sente atraído pelo nosso pequeno amor mediante a entrega do sangue, mediante a entrega não de um objeto, mediante não a entrega do animal, mas sim do sangue, que era separado como o símbolo de vida. Ora, meus amados irmãos, quando nós queremos entregar, devemos entregar a nossa vida. Nós não podemos separar a entrega da nossa família, nós não podemos separar a entrega da nossa vocação, nós não podemos separar a entrega dos nossos sonhos, se não colocarmos e incluirmos a nossa vida por completo. E é por isso que o povo da antiga aliança entrava no santuário para ofertar o sangue, porque o sangue, enquanto representação, símbolo da vida, era a maneira como assim o judeu entrava para adorar, dizendo: apesar dos meus pecados, preciso atrair a sua benevolência, adorando com a minha vida. Por isso, meus amados irmãos, o sangue para o povo da antiga aliança, já prefigurando essa devoção que devemos ter ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, esse sangue não somente constituía um símbolo, não era meramente simbólico, mas sim uma realidade material de um amor que atraía a perfeição do amor de Deus. Por isso Jesus Cristo derrama sobre a terra o seu sangue, para realmente atrair e conceder a redenção, o pagamento da liberdade da nossa vida rumo aos céus, caminhando rumo a Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, sempre nós devemos nos fomentar em nós esse grande ato de devoção ao precioso sangue de Jesus Cristo, para nunca desesperarmos do perdão de Deus. O desespero ao perdão de Deus é um dos pecados, não somente contra a esperança, um dos pecados de soberba, de orgulho, mas é também um dos grandes pecados contra o preciosíssimo sangue de Cristo.
Porque quando nós desesperamos do perdão de Deus, nós nos dizemos totalmente contrários, de que acreditamos que cada gota do sangue de Jesus tinha um nome, tinha o nosso nome. É por isso que precisamos compreender como que os 4 elementos que entravam no santuário, não no templo, ou seja, no santuário que estava dentro do templo, que era um lugar muito mais restrito, onde lá dentro do próprio santuário, assim, o sumo sacerdote adentrava ainda um outro ambiente que era o Santo dos Santos. 4 elementos nos prefiguravam a Cristo. O pão da presença, que nos remete à presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. O sangue do sacrifício, do animal, do cordeiro, que era imolado, como terminei de explicar, que como sinal de adoração, de um amor repleto de vida para atrair a vida de Deus, o perdão de Deus, nos faz recordar Cristo como o cordeiro, que desde o seu suor de sangue, naquele momento do Horto das Oliveiras até o lado aberto, é realmente esse cordeiro que encharca toda a humanidade com a vida nova. Também, dentro do santuário, o povo da antiga aliança ofertava, ou seja, fazia entrar o incenso, como uma forma de dignificar a sua adoração através do sangue oferecido a Deus. E por fim, o azeite que também entrava no santuário para mostrar a graça, a presença de Deus como um dom gratuito, um dom que não cobra, um dom que realmente recupera a amizade. Muito bonita essa vinculação que nós podemos fazer ao azeite e à graça através do dom inequívoco da amizade entre a presença eucarística de Cristo, o sangue do Cordeiro, desse Cordeiro de Deus imolado para a nossa salvação, esse incenso que sobe aos céus, reconhecendo e dignificando a nossa imperfeita adoração, e ao mesmo tempo esse azeite que faz com que todos nós possamos não somente reconhecer, mas aumentar a nossa fé do quanto Deus quer se fazer amigo de todos nós, ungindo-nos por intermédio de seu Filho. Esses 4 elementos nos ajudam ainda mais, meus amados irmãos e irmãs, no Senhor Jesus, a crermos, a professarmos a nossa fé e a termos a nossa devoção no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque através do pão da presença, através do sangue do sacrifício, do incenso e do azeite, é que nós vamos entender por que São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 25, diz que Cristo foi apresentado como propiciatório por seu sangue. Ora, o que era o propiciatório a não ser aquela tampa que cobria a arca da antiga aliança, que uma vez ao ano o sumo sacerdote aspergia o sangue de um cordeiro imolado, como reconhecendo, purificando e santificando aquela arca como sagrada. Ora, por que São Paulo vai dizer que Cristo, então, ele é apresentado como propiciatório por intermédio do seu sangue? Porque através do sangue redentor de Jesus, ele nos fez propícios para o céu. Ele nos fez propícios para o amor gratuito de Deus. Ele nos fez propícios para uma aliança constituída não através da servidão, mas sobretudo na prática e no exercício da amizade, que requer a confiança, gratuidade, a liberdade e, sobretudo, o diálogo amoroso. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, Cristo fez-se propiciatório por seu sangue, porque através de seu sangue, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou, no ato de sua paixão redentora, o que foi o amor de paciência, esse padecer. Nós muitas das vezes não temos a paciência com os nossos pecados,
e com os pecados alheios. E quando vamos aumentando a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, nós adquirimos na vida interior, na vida espiritual, essa paciência, essa arte, esse dom da paz, por intermédio do padecimento, que não é um sofrimento que devemos assim nutrir enquanto derrota, enquanto marcas que nos machucam, mas esse padecimento enquanto essa forja de santificação. É a partir daí, meus amados irmãos e irmãs, que nós vamos recordar o que nos diz o livro do Apocalipse. Apocalipse 7, versículo 14. Aqueles 144 mil justos eleitos que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, mas essas vestes que ficaram alvas, que ganharam alvura. Muitos de nós podemos lavar, podemos nos purificar no sangue do Cordeiro, mas não esforçarmos-nos para adquirir a alvura de nossa alma, de nossas vestes, metaforicamente assim usado por São João Evangelista no livro do Apocalipse, que é a santidade, que é a conversão tão necessária. Vejam que interessante, nós obtemos o não desesperar do pecado, nós obtemos com a devoção ao precioso sangue de Jesus, essa gratidão pela redenção de Jesus Cristo, obtemos a certeza de que é necessário purificarmos-nos, mas como ato contínuo da nossa purificação, que é o arrependimento dos pecados, que é a procura da misericórdia, é o esforço por permanecermos realmente selados e afastados do mal. Por isso é tão importante no início, durante o dia e ao final, nós sempre clamarmos o precioso sangue de Jesus para que seja derramado à porta de nossa casa, à porta do nosso coração, sobre a nossa vida, assim protegendo-nos, fazendo-nos fugir da ocasião de pecado e principalmente ajudando-nos a combater o bom combate, dizendo não às tentações. Termino essa catequese no dia do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, assim explicando o porquê da importante devoção e espiritualidade que o preciosíssimo sangue de Jesus incute na nossa alma, para mostrar que a aliança com Deus, essa nova aliança, ela foi selada pelo sangue de Cristo. E foi selada pelo sangue de Cristo não como algo imposto, mas como um compromisso de amor. Ele se entregou por amor. E o que ele espera de nós? Amar. O que é amar? A partir da perspectiva do preciosíssimo sangue de Cristo. Não resistir a Deus. Ao invés de dizer amanhã, proferir pelos lábios do coração e, sobretudo, com as obras do homem regenerado pela misericórdia. Por hoje não peco. Por hoje digo não a essa tendência que me afasta da graça. Por hoje, porque experimento o poder de seu sangue, que é o motivo dessa aliança, que é um instrumento dessa aliança de compromisso amoroso. Eu tenho o céu ainda mais perto, onde os meus pés, ainda que estejam plantados na terra, encontram a força de um coração que está centrado no trono de Deus. Daí, meus amados irmãos e irmãs, que nós podemos e devemos sempre clamar o preciosíssimo sangue de Cristo, escondendo as nossas vidas nas chagas abertas do Senhor. Quando temos a devoção, quando permitimos que o preciosíssimo sangue de Jesus seja parte da nossa espiritualidade, adorando-o, nós também podemos assim colocar o nosso nome, a nossa família, as intenções do nosso coração nas chagas de Cristo. Pois essas chagas abertas, elas realmente são provas, as provas mais contundentes de que a nossa vida
sempre estará à sombra do Altíssimo. E esse sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue que renovou a humanidade, nos fez civilização do amor. Não civilização da dor, civilização do amor. E é isso que todos nós queremos, amando, adorando, reconhecendo e rezando ao precioso sangue de Jesus Cristo. Que o mundo inteiro seja lavado para que a civilização do amor seja realmente instaurada, seja vivida entre nós, cristãos católicos, e pelo mundo inteiro. Que o sangue redentor do Senhor seja hoje escudo, proteção, porém fonte de alegria e de paz para todos os senhores. Uma noite muito santa e abençoada. Não deixe de clamar o sangue de Cristo sobre a sua vida e sua família nesse dia.